O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa noite, caro telespectador, cara telespectadora. Sexta-feira é dia desse nosso encontro. Sempre agradecendo a vocês pela generosa permissão de entrar na casa de todos vocês. Enfim, agradecendo essa generosa audiência. E sempre procurando trazer assuntos que entendemos ser interesse da nossa cidade. Bem, a gente sabe que nós estamos vivendo num mundo bastante conturbado e, de certa forma, muitas vezes violento, onde a violência atinge principalmente os jovens e adolescentes. Então é muito importante quando se buscam caminhos para trabalhar esses jovens, para levá-los para os caminhos que chamamos das boas virtudes. Pois é, existe uma entidade internacional, bem difundida no Brasil, que trabalha muito em cima desses adolescentes e jovens. Estou falando da Ordem Demolei, que há pouco mais, nem um ano ainda, há menos de um ano, retornou a Nova Friburgo e vem fazendo um trabalho interessante junto aos nossos adolescentes e jovens, não só trabalhando a formação deles, mas também exercendo o lado social deles. E é sobre essa ordem que nós conversaremos com vocês esta noite. O que eu chamei a busca das certas virtudes cardeais que faz a diferença para milhões de adolescentes e jovens pelo mundo afora, tá certo? Daqui a pouquinho muita gente eu sei que não conhece, mas vai conhecer melhor essa ordem e vai entender que ela faz muito bem aos nossos jovens e adolescentes. Mas começo com aqueles recados iniciais e começo falando dos aniversariantes. Nessa semana, 2 aniversariantes na família do Modesto. Domingo, dia 14, é aniversário do meu querido cunhado Geraldo Figueira da Silva, o Lalado, o Geraldo Joelho, como muita gente chama aí no friburguense. Geraldo, tudo de bom para você. Papai do céu ilumine seus caminhos sempre. Você é uma pessoa especial, merece todo o nosso carinho, toda a nossa consideração. Que Deus ilumine sempre seus caminhos. E na terça-feira é o meu querido sobrinho Ricardo do Couto Pedretti, o Ricardinho, como é mais conhecido também. Ricardinho, tudo de bom para você. Papai do céu também ilumine sempre seus caminhos. Vamos agora falar de eventos. Nesse sábado, retorna à Catedral de São João Batista, até que estava em obra recentemente, o projeto Concertos na Catedral. É um projeto muito interessante, levando música, entrada franca, música de graça e com ótima qualidade. E nesse sábado nós teremos a presença do conjunto de cordas Pequeno Mozart, a partir das 19 horas com entrada franca. Então vale, é um programão. Eu já tive a oportunidade de assistir eventos desse projeto Concerto na Catedral e é muito interessante. Então amanhã, a partir das 19 horas, a pedida é Conjunto de Cordas e Pequeno Mozart. De cordas Pequeno Mozart, que é o nome do conjunto. Quem está fazendo o convite é o pessoal lá da Secretaria de Cultura da Prefeitura, mais especialmente o meu querido amigo Mário Jorge, o Marinho. Tem mais eventos? Esse é um pouquinho longe ainda, mas eu falei já na semana passada, eu volto a falar. É o convite que a Associação de Moradores e Amigos da Ponte da Saudade está fazendo para o primeiro café da manhã com a MASP. Será realizado no dia 25/4, às 9 horas, no Terminal Sul, Rodoviário Sul, ali na Ponte da Saudade. O assunto é revitalização do circuito de modaísmo na Ponte da Saudade. O circuito está meio devagar, eles estão querendo reativar, e o pessoal da Associação de Moradores, tendo à frente o José Roberto Pacheco Folia, está trabalhando, então fica convidado aí. O pessoal vai dar uma força no próximo dia 25/4, às 9 horas, lá no Terminal Sul. Primeiro café da manhã com a MAPS. Falo sempre da nossa querida APAI. Vamos construir hoje a APAI de amanhã. É importante que a gente ajude a APAI a terminar suas obras lá no segundo bloco, para que ela continue prestando serviço à Nova Friburgo. Hoje são mais de 500 famílias que recebem atendimento na APAI, que sem ela não sei como é que seria. E para angariar, a APAI precisa de dinheiro sempre, já estou convidando em nome da APAI para o dia 5 de maio, está um pouquinho longe, mas pode botar aí na agenda. É aquele famoso almoço beneficente que a APAI faz sempre, faz vários almoços ao longo do ano. E esse será no dia 5 de maio, a partir das 12 horas, com música ao vivo, e a pedida é carne assada. Então,
R$10, você pode ir lá almoçar com a família, paga um preço bem honesto e vai ajudar a PAI a continuar ajudando Nova Friburgo. Falo sempre também do disco denúncia da Polícia Militar, que é o nosso 25234590. Muita gente não imagina a importância que é usar esse número para ajudar a polícia a fazer a nossa segurança. Essa semana mesmo eu conversei com uma senhora que disse que ligou para a polícia em relação a uns fatos que estavam acontecendo lá onde ela mora, em Conselheiro, e disse que a polícia foi lá e resolveu na hora. Enfim, é importante termos esse número à mão, 25234590. Um registro também que eu faço sempre aqui, já venho cobrando já há cerca de 6 meses, vou continuar cobrando até que nós recebamos de volta a nossa fonte do suspiro. O prefeito Rogério Cabral esteve aqui recentemente e disse a todos vocês que é uma das preocupações dele. Por que a fonte do suspiro é fundamental? É uma fonte mais que centenária, faz parte do nosso hino e seria um sinal de recuperação da Praça do Suspiro. A gente está recomeçando a recuperar, ainda falta fazer mais coisas ali na Praça das Colônias, o teleférico, enfim, mas a nossa fonte do suspiro, mais que centenária, eu que vou continuar cobrando. E aquelas minhas reclamações. Hoje eu tenho uma reclamação a fazer em nome dos nossos telespectadores. Vocês sabem, nas minhas andanças na rua, aí eu sou sempre parado pelo telespectador, fazendo algum elogio, reclamando de alguma coisa. Modesto, fala lá no seu programa sobre esse assunto. Eu tenho observado nos últimos dias que eu tenho recebido muitas reclamações em relação ao descumprimento de horários por parte da FAOL. Eu anotei até aqui, eu recebi reclamações do pessoal de Muri, da Ponte da Saudade, do Catassone, da Lagoinha, e entre outros lugares. Todos eles reclamando que os ônibus não estão cumprindo seus horários. Normalmente atrasam muito. E sendo que uma telespectadora, ela me falou uma coisa que realmente é necessário que a prefeitura cobre e se empenhe em cima da FAOL. Ela mora no Parque Maria Tereza e trabalha aqui no centro da cidade. Sai do serviço por volta das 18 horas e vai para o ponto. Ela disse que não tem conseguido chegar em casa antes das 20 horas. Ora, esse trajeto era para ser feito em 30, 40 minutos no máximo. Mas ela disse que é comum. Primeiro passam ônibus lotados, são poucos ônibus. Muitos deles passam lotados que não dá nem para entrar. E mesmo que entre, quer dizer, não se cumpre o horário. Eu entendo, houve muita grita aí quando houve um aumento recente nas tarifas. Eu entendo até a necessidade do aumento das tarifas. Só o diesel aumentou esse ano mais de 10%. Tem aumento de salário, essa coisa toda. Então eu entendo que não há como evitar que se aumente as tarifas de ônibus, até porque tudo aumenta nesse mundo, nesse nosso Brasil, né? Mas a FAOL tem que cumprir os horários. E aí cabe à prefeitura, na posição de poder concedente, exigir isso da FAOL. Fala-se que chegarão aí de 50 a 75 ônibus. Espero que seja verdade. Agora, não dá para a FAOL continuar desrespeitando o horário e, claro, desrespeitando o friburguense. Espero uma ação enérgica da prefeitura, prefeito Rogério Cabral, vamos cobrar da FAOL. Tá bom? Teve um aumento, mas ela no mínimo tem que dar correspondência, que é um serviço decente para a população. E um outro assunto que eu quero falar para vocês, está aqui nas minhas mãos, nesses mais de 10 anos do Pensando, quantas vezes eu falei aqui no concurso público de 99. E reconheço que já estava até sem esperança que isso tivesse um resultado positivo para os concursados. Mas hoje, houve um boato na rua, eu entrei no site do Supremo Tribunal Federal e encontrei lá, com data de ontem, a seguinte decisão do ministro Gilmar Mendes, que era o relator do recurso que foi feito àquela nossa casa judiciária. Diz o seguinte: para homologar o acordo firmado entre as partes com a extinção da causa com resolução do mérito. O significa o quê? Ele estava para julgar um recurso, estava na mão dele. O prefeito Rogério Cabral, junto com o Sindicato de Servidores Públicos Municipais, atravessou uma petição dizendo que havia sido feito um acordo aqui em Friburgo entre as partes, não é? A prefeitura e o sindicato.
E o ministro Gilmar Mendes resolveu, então, entendeu, então, que esse acordo é válido e resolveu homologá-lo. Significa o quê? Que, enfim, essa longa novela Concurso 99 chegou ao final e é um final feliz, porque os concursados de 99 tiveram reconhecido os direitos deles. Eu cansei de falar aqui, a anulação do concurso de 99 em 2001, eu considero que foi um dos atos mais inconsequentes e insanos que eu já vi um prefeito tomando aqui. No caso, foi a prefeita Saudade Braga. Foi um ato que eu considero inconsequente. Por que inconsequente? Porque vocês viram que se transformou a nossa cidade nesses 12 anos. Nós tivemos aí uma bagunça geral no funcionalismo público municipal, porque não se sabe, o acordo é válido, não é válido. Ficou essa novela e todos nós perdemos. Perderam os concursados, que poderiam estar trabalhando no lugar de direito deles. Perdeu o município, que não pôde contar com o trabalho deles. E ainda teve uma bagunça geral no seu quadro funcional. Sem falar no prejuízo para os corpos municipais. Vocês se lembram que a anulação desse concurso gerou a tal famigerada e criminosa Nitcop, aquela cooperativa de Araque que foi criada na cidade. Pois a prefeitura está pagando até hoje indenizações por causa daquela famigerada Nitcop, que foi uma verdadeira fraude ao concurso. Então, e a população perdeu. Por que nós perdemos? Porque essa bagunça no funcionalismo público municipal não permitiu que muitos serviços que deveriam ter sido ofertados à população fossem ofertados em verdade. Então eu estou muito feliz, eu já estava até desesperançado disso, não estava acreditando mais que o resultado seria esse. Então, mas foi. Então fico feliz, a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Comunicação, expediu um informe para os meios de comunicação, onde o prefeito Rogério Cabral informa que após 13 anos de espera, de lutas, idas e vindas, a prefeitura resolveu a situação dos concursados 99. Eu sei que agora, com o concurso resolvido, o que não faltarão serão pais, né? Filho bonito tem pai, né? Filho feio não tem, mas filho bonito tem. Eu observei agora, tá, nas redes sociais, muita gente, né? Eu sei que muitos políticos, inclusive, defenderam essa tese. Mas eu vou reconhecer aqui duas pessoas e uma entidade que, para mim, foram fundamentais para que esse concurso realmente chegasse a bom termo. O primeiro foi o advogado José Cosme Madeira, o Madeirinha. O Madeirinha, desde 2001, foi o advogado que entrou com a causa que acabou gerando esse acordo aqui em Friburgo, e nesses 13 anos ele trabalhou, sempre acreditou que seria possível. Então, o advogado José Cosme Madeira, o Madeirinha, que hoje é subprocurador na prefeitura, trabalha lá na prefeitura, ele tem um crédito muito grande nesse resultado. Hoje quem está à frente, quem está à frente é o filho dele, o Fernando Garcia Madeira. Então eu dou o primeiro crédito ao Madeira e o seu filho Fernando, que hoje está à frente. Segundo, o acreditar sempre do pessoal do sindicato dos servidores públicos municipais de Nova Friburgo. Eles acreditaram sempre. Tanto acreditavam, ficavam lá em cima do Madeira, cobra daqui, cobra dali. Então, o pessoal do sindicato tem muito a ver com esse resultado. E, por fim, a sabedoria do prefeito Rogério Cabral, que sempre disse que a solução teria que ser jurídica. E jurídica foi. O que ele fez? Ele entrou, buscou uma solução jurídica junto aos servidores, fez o acordo e o acordo foi homologado. Então, é muito bom que essa novela esteja chegando ao seu final, ainda não chegou, porque os concursados terão que ser reempossados, né, na prefeitura, mas fico feliz com esse resultado. Espero que tenha sido uma grande lição e que nunca mais medidas insanas e inconsequentes, que foi a anulação lá de 2001, se repita, tá certo? Isso posto, vamos para o assunto da noite. Eu estou recebendo aqui a Ordem de Molay. Eu sei que muita gente que está em casa não conhece, mas passará a conhecer a partir de hoje. Para conversar com vocês sobre esse assunto, estou recebendo aqui 3 jovens que fazem parte do capítulo Nova Friburgo dessa ordem. Mário Sardô,
Mário, obrigado por ter vindo. Boa noite. Boa noite, Modesto. Obrigado pela oportunidade. Marcelo Risclen. Obrigado, Marcelo, por ter vindo. Agradeço a você. Tá. E o Saul Zinato também, que é membro do capítulo. Obrigado por ter vindo, Saul. Eu que te agradeço. Tá certo. Então vamos conversar um pouquinho. E eu começo perguntando ao Mário, para quem ainda não conhece, o que é a Ordem Demolei? Então, a Ordem Demolei, ela é uma ordem de cunho educacional e social que visa a lapidação do caráter dos jovens, formando futuros líderes e melhores cidadãos, né? A gente vai trabalhar esses jovens para que eles sejam melhores cidadãos, bons pais de famílias. Como isso? A gente tem 7 virtudes básicas que a gente trabalha, né? Como o senhor falou no começo do programa, em busca das 7 virtudes. O que esse jovem vai trabalhar lá dentro da ordem? Primeiramente, o amor filial, que um jovem tem que ter o respeito e o amor pelos seus pais, né? Saber o lugar dele também. Hoje a gente vê muito adolescente, né? Às vezes, um rebelde sem causa, né? Falando alto com os pais, desrespeitando uma coisa que não tem cabimento. Você amadurece e vê isso. Segundo, a reverência pelas coisas sagradas. A Ordem Demolei, ela prega a liberdade religiosa. No nosso capítulo, a gente tem irmãos de várias religiões. A gente tem evangélicos, católicos, umbandistas, kardecistas, judeus. E a gente prega que a pessoa, para se tornar demolei, ela tem que ter uma fé, ela tem que crer em Deus, mas não importa a sua religião. E que você seja assíduo na sua religião, que você busque verdadeiramente. A terceira virtude é a cortesia. O demolei é sempre cortês. Ele é um cavalheiro, ele respeita as mulheres. A quarta virtude cardeal é o companheirismo. Nós temos lá uma irmandade, né? Nós somos realmente irmãos, assim. Sempre que alguém precisa, o outro está lá para ajudar. Nós sabemos que podemos contar um com os outros, somos realmente uma família. Quinta virtude é a fidelidade. O demolei é sempre fiel. Fiel aos seus ideais e fiel aos seus amigos. Sexta virtude cardeal é a pureza. O demolei é puro. A gente prega isso, não prega, né, mas trabalha isso com os jovens. E a sétima virtude cardeal, que é o patriotismo, né? Nós defendemos o nosso país, sempre cantamos o hino, tanto a bandeira quanto o hino nacional nas nossas reuniões, nas cerimônias públicas também. E são basicamente esses princípios que a gente trabalha, para formar líderes, que aquele jovem saia dali, um adulto com uma visão crítica, que não seja alienado e que seja um líder, um futuro líder. Demolei é aquele cara que, quando der problema na vida dele, é o cara que vai levantar e vai fazer as coisas acontecerem. Ele não vai ficar quieto quando estiver acontecendo coisas erradas ao redor dele. Você falou das 7 virtudes. Agora eu pergunto ao Marcelo. Essas 7 virtudes, elas estão, digamos, embasadas em princípios? Vocês têm princípios, por exemplo, de convivência? Como é que vocês conseguem fazer com que essas 7 virtudes realmente sejam trabalhadas? Bem, nas nossas reuniões, entendeu? Principalmente os novos que estão entrando, a gente tenta trabalhar isso durante o dia, entendeu? A cortesia no ônibus e dar lugar para uma senhora, entendeu? Respeitar o pai no dia a dia. Isso a gente tenta mostrar para ele que quando ele estiver mais velho, entendeu? Isso vai tornar ele uma pessoa melhor. Então, é basicamente isso que a gente trabalha nos jovens, entendeu? Na nossa irmandade. Ou seja, você está falando trabalha nos que chegam, mas vocês também têm entre vocês que são, digamos, mais velhos, claro. Isso é uma coisa que vocês batem sempre entre vocês? Sim, quando um irmão peca em uma virtude, a gente vai lá e fala, a gente conversa, a gente tenta trabalhar, a gente está sempre melhorando, entendeu? Que a gente não é perfeito, entendeu? Aí às vezes um irmão dá uma virtude, entendeu? A gente fala, irmão, você vacilou nisso, conversa e tal, e tenta orientá-lo, entendeu? Esse é basicamente o que a gente faz. Agora, vocês conseguem, de certa forma, levar... todos vocês têm família. Vocês conseguem trabalhar, de certa forma, essas virtudes dentro de casa também? Ou tipo o seguinte, eu saí da ordem, em casa é outro papo? Não, para ser praticado no dia a dia. Em casa, principalmente, o amor filial. Entendeu? É respeitar o pai e a mãe, entendeu? É estar ali com o pai e com a mãe respeitando, entendeu?
Em casa é basicamente isso. Na rua também, entendeu? Respeitando os outros, entendeu? Eu sempre busco de ajudar o próximo, entendeu? Basicamente isso. Saul, nós falamos aqui do amor filial, é importante. Eu sei que a Ordem Demolei dá um valor muito grande de educação, não é assim? Sim. A gente busca, a gente tem como um alicerce as escolas públicas e a educação que a gente trabalha, a gente busca sempre estar ajudando qualquer que seja uma forma de estudo, seja uma escola pública, que geralmente são as mais necessitadas, mas a educação. Essa questão das virtudes, a gente trabalha muito dentro da nossa própria cabeça. Os estudos que a gente faz, as coisas que a gente busca, não só ajudar o próximo, mas a nós mesmos. Ver os nossos erros, ver os nossos pecados, né, nossos vícios, e trazer dentro de nós um espelho, um reflexo para uma sociedade melhor, uma sociedade mais interessante. Essa parte de educação, acredito que você esteja estudando. Você está estudando. Sim. Vocês, de certa forma, conseguem levar esses conceitos para fora? Por exemplo, você está fazendo o quê? Eu faço um curso técnico, que é no Cefet, que é o Centro Federal de Ensino Tecnológico. E sim, é uma coisa que eu posso citar, o Marcelo também estuda comigo, faz o mesmo curso que eu, e a gente teve uma ideia e conseguimos trazer para esse início de período que está tendo agora, que é uma ideia de trote social. Porque geralmente a instituição, a partir do ensino médio, existe o trote, que é uma brincadeira, mas a ideia que a gente teve foi de fazer uma coisa que pudesse ter uma utilidade. Então, fizemos com que os novos garotos lá, os novos alunos, trouxessem alimento que nós iremos fazer uma doação para alguma instituição que seja necessitada. Isso que a gente tenta trabalhar, a educação, de você estar em um ambiente que você tem que respeitar esse ambiente, um ambiente de ensino, um ambiente de estudo tem que ser respeitado, assim como os professores têm que ser respeitados. Tudo que a gente faz como Ordem Demolei e como Demoleis também, não só em nome da Ordem Demolei, realmente tentar fazer uma cidade melhor, um ensino melhor, a vida melhor, dentro das nossas possibilidades. Mário, vocês, por exemplo, vocês interagem com a sociedade, claro. Você interage dentro da sua família, na escola, no seu meio onde você mora. Você observa, digamos, as pessoas que não fazem parte da ordem, que tipo de olhar você sente que eles têm em relação a vocês? Aquele menino ali, um demolê, aquele jovem um demolê, isso não diz nada ou vocês sentem que são olhados de uma forma diferente? Olha, eu tenho sentido, assim, tanto da minha família quanto de amigos, uma visão de que isso venha aperfeiçoar a mim como ser humano, assim. Porque sempre que a gente bate um papo sobre isso, eu acabo falando dos trabalhos sociais que a gente também faz. E o senhor perguntou, isso ser demolei, é só ser demolei no tempo? A maior parte de ser demolei é ser demolei fora do tempo. É você dar o exemplo da retidão da sua vida. E fora disso, a gente interage o tempo todo. A gente faz trabalhos sociais, trabalhos filantrópicos. A gente trabalha muito em cima disso. A gente já fez visita à Casa dos Pobres e, mais recentemente, a gente fez uma arrecadação de alimentos, né, para o pessoal necessitado de Petrópolis. Foi na semana retrasada, começou na semana antes dela e terminamos na semana retrasada. Arrecadamos alimento de urgência, assim, a gente sentiu que Petrópolis precisava, foi a ideia de um irmão nosso, o Douglas Viana. E a gente arrecadou alimento e encaminhou para a Cruz Vermelha para que eles mandassem para Petrópolis, por exemplo. Tá certo, eu já estou recebendo o sinal aqui que está na hora do primeiro intervalo
iremos para um rápido intervalo. Daqui a 2 minutos retornaremos conversando com esses jovens que estão mostrando a vocês que estão em casa o que é a Ordem Demolei e o que a Ordem Demolei está fazendo de diferente na vida deles, e que quem acompanha de perto sabe que realmente é um trabalho muito importante. Quem tem a oportunidade de ver o trabalho da Ordem Demolei de perto reconhece a importância que a Ordem tem para esses jovens e para quem vive no entorno deles também, não é? Voltamos dentro de 2 minutos. A concessionária Águas de Nova Friburgo e a Prefeitura de Nova Friburgo realizaram a entrega dos prêmios aos vencedores do concurso Amigo da Água. Este ano, o concurso teve como tema Água, Fonte de Vida. Foram entregues 5 tablets para os alunos vencedores e 5 computadores para as escolas da rede municipal. Águas de Nova Friburgo. Investir em responsabilidade social é acreditar em uma cidade melhor. A Stan Fechaduras e Cadeados é uma das principais indústrias do mercado brasileiro e mantém constante aprimoramento de seus produtos. A fechadura residencial da linha Classic é um dos destaques da Stan. Disponível no acabamento cromado, esta linha pode ser usada em todos os ambientes da sua casa. Você encontra cadeados e fechaduras Stan em uma loja bem perto de você. Acesse stan.com.br e conheça a nossa linha completa de produtos. Stan, a confiança é o nosso segredo. Chocolate, balas, doces, carinho, sorriso, satisfação. Tudo isso você encontra no Ventura Chocolates. Sua melhor opção até na hora de presentear. Bombons e cestas. Pensou em presente? Pensou Ventura. Presença carinhosa em todas as datas e momentos. Ventura, Rua Oliveira Botelho, 136, 2521-1550. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Estamos retornando, conversando hoje com vocês, com os jovens da Ordem Demolei, capítulo Nova Friburgo. Marcelo, quer dizer, esse capítulo de Nova Friburgo ele foi reativado há menos de um ano. Eu não sei se você conhecia alguma coisa da Ordem antes desse período. Eu tinha ouvido falar, entendeu? Meu irmão conhecia 2 Demoleis, entendeu? Mas acho que por idade ele não poderia ser iniciado, entendeu? Ele havia falado comigo. Mas eu desconhecia aqui em Friburgo, entendeu? Desconhecia. Como é que a Ordem está sendo para você? Você, vamos ver, tem menos de um ano na Ordem, como é que ela está sendo para você? Mudou completamente, entendeu? Meu convívio familiar, entendeu? Eu tento, o meu dia a dia é sempre baseado nas 7 virtudes. Se eu conseguir cumpri-las, entendeu? Eu já deito no travesseiro tranquilamente. É uma mudança radical, entendeu? E a sua família já disse para você, puxa vida, Marcelo, você mudou? Já, eles até me incentivam bastante, por causa da minha mudança, eles me incentivam bastante a ir na Ordem. Falar em família, nós estamos aqui com uma boa plateia hoje. Mário, faz favor, identifica quem é a plateia que está conosco aqui hoje. Primeiro ali é minha mãe, Márcia de Oliveira Santos, do lado dela minha namorada, a Cat, do lado dela, os outros são Demoleis também, Naruê, irmão André Pereira. O irmão André Pereira fundou o capítulo em 1991, ainda bem jovem, e agora ele está com seu filho, que é Demolei também, o irmão Vitor Hugo. Bem, será que, eu vou perguntar, ela vai me responder, o seu filho, nesse menos de um ano na Ordem, você considera que ele melhorou, não fez diferença? Fez uma grande diferença sim, com certeza, para melhor. Bem, é o depoimento de uma mãe, e mãe não mente, tá certo? Mário, eu não sei se acontece com vocês. Hoje, quando eu falei com uma telespectadora, me perguntou qual seria o tema do programa, e eu falei na Ordem Demolei, a primeira pergunta que ela me fez foi, que religião é esta? É comum vocês ouvirem esse tipo de
digamos, pergunta, confundir a ordem com religião? Explica isso pra gente. É uma religião? Sim. Não, na verdade ela não é uma religião. As pessoas tendem a relacionar ela com religião, talvez por esse cunho de melhoria ética, né? Ela tem um cunho de melhoria moral, mas como eu tinha dito, não é religião. Ela prega liberdade religiosa. Para ser um Demolei, você tem que crer em Deus, mas não interessa a sua religião. Como tinha dito, temos irmãos de várias religiões. A gente prega a diversidade, a liberdade religiosa, desde que você seja assíduo em sua religião. A gente incentiva as pessoas a buscarem verdadeiramente, né, a religião delas, independente de qual seja. Outra confusão que as pessoas fazem, nós somos patrocinados pelas lojas maçônicas, também é uma confusão em relação à maçonaria, que você Demolei e funciona na loja maçônica. É isso. Ah, então vocês são maçons mirins? Não, também não é isso. Ela tem um cunho de preparar os jovens, moldar o seu caráter e prepará-los para ser melhores líderes, mas isso não quer dizer que esse jovem vai ser um futuro maçom. Isso não tem nada a ver. Ele pode ser chamado, pode ser convidado, e isso vai depender dele querer entrar ou não, pedir para entrar na maçonaria ou não, mas somos uma ordem paramaçônica, patrocinado pelas lojas maçônicas aqui de Nova Friburgo. Saul, nós não temos muito tempo para aulas de história, mas alguém me perguntou também, Demolei? Que Demolei, que é isso? Sim, na verdade o nome que a gente traz é o nome de Jacques Demolay, que foi um cavaleiro templário na época das Cruzadas, que na história ele conta que ele preferiu morrer a trair seus companheiros ou a faltar com seus juramentos com a ordem com a qual ele fazia parte, que era a Ordem dos Cavaleiros Templários. Bem, daí nós tiramos os seus princípios de companheirismo e de fraternidade para trazer o nome da nossa ordem. Falando de história, a ordem foi fundada em 1914 nos Estados Unidos por Frank Sherman Land, que era maçom, e que viu a necessidade de alguns jovens que eram desamparados, alguns deles não tinham pais, viu a necessidade de colocar nesses jovens um pouco mais de princípio, um pouco mais de convívio familiar. E a Ordem Demolay, ela é isso. Ela é um convívio familiar. Nós nos tratamos como irmãos, não é à toa. Nós nos tratamos realmente como irmãos, com o carinho que se tem com o irmão, com a atenção que se tem com o irmão e, como o Myron disse, até os puxões de orelha que venham a ser necessários como irmãos, né, com a visão de vamos ficar melhor, vamos ser melhor entre nós e também para a sociedade. A questão de escola de líder, a gente tem como um parâmetro muito grande, que é a oratória. Dentro das nossas reuniões, nós trabalhamos muito isso, que é você tomar decisões, muitas vezes é necessário, como somos todos ali entre 12 e 21 anos, todos muito jovens, e nós fazemos a administração, existe uma parte administrativa, existe uma parte filosófica, então isso nos dá uma responsabilidade muito grande sobre o capítulo, sobre a gestão do capítulo. Isso interfere lá na frente, porque os erros que nós temos aqui hoje são os erros que a gente está em casa, que a gente está entre irmãos. Lá fora a vida não é assim, profissionalmente não é assim, pessoalmente não é assim. Mas aqui a gente tem isso como um parâmetro muito grande para a nossa vida, que é estar entre irmãos, estar em família. Marcelo, o Saul disse que a ordem foi fundada há cerca, um pouco mais de 100 anos nos Estados Unidos. E nós estamos no Brasil. Uhum. É uma ordem que só existe no Brasil, nos Estados Unidos ou internacional? Não, em poucos anos eu não me recordo quantos anos exatos, mas em poucos anos assim, ela já foi difundida em 14 países, entendeu? É uma ordem que foi difundida muito rapidamente, foi mesmo a partir de 1924, ela começou a ser patrocinada pela maçonaria, entendeu? E foi difundida muito rápido nos Estados Unidos e depois partiu para o mundo inteiro. E hoje em dia tem milhares de capítulos em muitos países que tem a Ordem Demolay.
Vocês têm ideia, Mairo, quantos capítulos existem no Brasil? Quantos Demolei existem? Ih, rapaz. Você não tem problema não. São mais de 100 mil Demoleis ativos, ou seja, que estão entre a idade de 12 e 21 anos, trabalhando no capítulo. E mais de 1000 capítulos. Que a gente rende uma homenagem ao Alberto Mansur, que foi o grande responsável por trazer a Ordem Demolei para o Brasil, se eu não me engano, em 1981, foi isso? Acho que foi, né? É, Alberto Mansur realmente foi um marco para a Ordem Demolei no Brasil. Lamentavelmente se foi agora recente. Marcelo, o que deve fazer um adolescente ou um jovem que estiver interessado em entrar para a Ordem Demolei? Simplesmente chega lá, quer entrar, como é que funciona? No caso, algum irmão nosso, alguém que já faça parte da fraternidade, tem que considerar um outro amigo, outra pessoa como digno amigo, entendeu? Que tenha essas certas potencialidades para trabalhar junto com a gente, entendeu? Ter essa responsabilidade com filantropia, administração, entendeu? Basicamente isso, entendeu? Eu sei, mas ele não basta querer, ele vai ser observado? Vai ser observado, tem a sindicância. A gente procura saber como é a relação dele com a família, a gente procura conversar com os pais para ver o que acha da entrada dele, entendeu? Apresenta a ordem para eles, tem uma cerimônia pública chamada Cerimônia das Luzes, que a gente apresenta a ordem para ele e para os familiares, para quem quiser assistir, entendeu? É bem interessante ir nessa cerimônia que, como é que eu posso explicar? Abre a mente de todo mundo, porque muita gente tem uma visão diferente da gente, entendeu? Acho que a gente é metido e tal, mas lá não, entendeu? Lá a gente vê que todo mundo é gente boa, entendeu? Agora, Saul, tem a questão da família. Marcelo já disse que vocês observam o jovem, se vê nesse jovem, digamos, aqueles traços que entendem interessantes à ordem, vocês vão em busca deles. Como é que ele lidar com a família? Até porque a maior parte dos iniciados tem menos de 18 anos. Como é que vocês fazem isso? Que o garoto chega em casa, ô mamãe, papai, eu vou ser Demolei. E aí? Sim, a gente faz um trabalho muito grande com a família, porque é vital, é essencial que um Demolei, para ser iniciado o Demolei, ele tenha o consentimento dos pais, da família. Quando um garoto é proposto por um irmão, nós vamos à casa dele, conversamos com os pais dele, olha, explicamos tudo o que é a Ordem Demolei, os princípios, toda a parte que é necessária para que saibam o que é a Ordem Demolei. Quando um garoto é iniciado, é notória pela família uma mudança que eles têm em relação ao comportamento. Então, isso abre muito a porta da Ordem Demolei para as famílias. Vem muitos pais, dão apoio, muito apoio, que é o caso do Marcelo, por exemplo. Dos pais vão, levam, se precisar ajudar, ajudam, porque veem que é uma coisa muito boa para os garotos. Falou algo interessante, Mário. A presença da família nas reuniões de vocês, nas atividades de vocês, ela chega bem junto? A sua mãe falou que chega, pelo jeito ela chega, né? E de um modo geral lá dentro da ordem de vocês, como é que é a presença da família? Não, meu filho está lá, deixa ele quieto. Ou ela chega junto? Não, chega junto. A gente tenta envolver o máximo, assim. Às vezes pedindo ajuda. E tem uma cerimônia pública específica para a mãe, que é a Cerimônia das Rosas, que é uma cerimônia muito bonita, que fala desse amor de filho para a mãe, né? E a cerimônia do abraço, que é a cerimônia do pai, botando o pai como exemplo máximo. É uma forma de homenagear os pais, né, por tudo que eles fizeram por nós. E é uma coisa bem junto, assim, os pais, a gente incentiva, né, que cheguem junto para estar vendo o que a gente está fazendo. E até para incentivar, porque às vezes outras mães querem uma resposta, assim, querem uma referência paterna ou materna. Ah, seu filho da Ordem Demolei, como é que ele está indo? Como é que ele está... Então ele tem essa referência de uma mãe ou de um pai, de um Demolei, que está junto. Se ele está junto, ele está sabendo o que o filho dele está fazendo e vai poder passar isso com segurança para essa pessoa. Vamos agora falar do capítulo Nova Friburgo. Saul, como é que foi
Esse capítulo já existia nos anos 90, por razões aí, deixou de existir no início dos anos 2000 e voltou. Como é que foi esse retorno do capítulo? Sim, um Demolei, que é o Vitor, que era iniciado, atuava no capítulo de Cantagalo, veio morar em Friburgo com os pais e sentiu muita falta do convívio entre irmãos. Daí ele começou a buscar sobre a história do que era o capítulo Nova Friburgo, que estava desativado há muito tempo, o porquê de estar desativado. E então ele resolveu que queria reativar esse capítulo e começou a juntar apoio, foi até as lojas maçônicas, pediu esse apoio, pediu essa ajuda para trazer de volta e também um esforço muito grande da parte dele para encontrar novos garotos interessados e aptos, né, dentro dos princípios, a fazer parte da ordem. Daí então foram 3 anos de trabalho dele, buscando apoio, buscando patrocínio, buscando garotos, até que conseguiu, meados do ano passado, trazer de volta o capítulo Nova Friburgo. Vitor de quê? Como é que é o sobrenome do Vitor mesmo, você lembra? Vitor Rodrigues Fontoura. Vitor Rodrigues Fontoura. Vitor, eu não sei se você está assistindo o programa, mas eu rendo-lhe todas as homenagens por esse retorno do capítulo Nova Friburgo. Eu posso dizer que eu acompanhei bem de perto a sua luta e você é um grande exemplo. Não sei se para vocês ele é um grande exemplo. Sim, muito. Mas para os membros da Loja Maçônica Indústria e Caridade, ele é um garoto persistente, tenaz, educado, humilde. Então, Vitor, você tem todos os méritos. Evidentemente que ninguém faz nada sozinho. Depois você contou com tantas ajudas. Ali mesmo você teve ajuda ali de gente que está na nossa plateia, ajuda de vocês, mas o Vitor realmente é você. Eu rendo as minhas homenagens, Vitor. E dedico o programa desta noite a você, Vitor. E aquele garoto encantou os maçons da Loja Indústria e Caridade pelo jeitão dele. Sim. Tá certo? Vamos falar de, Marcelo, dessa relação entre vocês. Como é que está a relação do capítulo? Vocês sentem que vocês estão indo bem? Digamos, os outros capítulos que visitam vocês, eles estão qual é a avaliação que eles estão fazendo de vocês? Olha, o capítulo está indo muito bem, entendeu? Até mesmo os irmãos ali, entendeu? Sêniores, entendeu? Eles costumam falar que quando eles não estão ajudando é porque o capítulo está indo bem, entendeu? Que não precisa de interferência dos mais velhos, entendeu? E não está havendo interferência deles, entendeu? Isso quer dizer que o capítulo está muito bem, entendeu? A parte administrativa, entendeu? Filantropia, tá? Tudo correndo o mais perfeitamente possível. Hoje vocês são quantos membros ativos aqui em Friburgo? A ideia é 28. 28. 28, eu lembro que a conversa era se conseguiriam 10. Conversa inicial, será que vocês vão conseguir uns 10? Era uma preocupação que a Loja Indústria e Caridade tinha. Vou perguntar a eles, vocês que estão acompanhando os sêniores, como é que vocês estão avaliando? Muito melhor que quem encomenda. Melhor que quem encomenda? 10 é pouco para essa garotada. Poxa vida, hein? Dá 9,5 que senão eles vão ficar meio besta, né? Deixa eles correrem atrás de meio ponto aí. Já estamos na hora do intervalo? Já. Tá. Vamos para o intervalo e no retorno continuaremos essa conversa com os nossos jovens da Ordem Demolei Nova Friburgo. E realmente, eu de certa forma não estou acompanhando tão de perto o trabalho deles, mas a informação que eu tenho é sempre muito boa sobre o que eles estão fazendo. E eu tenho certeza que foi muito bom que a Loja Maçônica Indústria e Caridade e as demais lojas da região resolvessem permitir, nem eu não diria permitir, que é uma palavra que fica parecendo que deixou não, digamos, ombrear com vocês a criação do capítulo, que eu acho que cabe melhor, que isso é uma coisa que se faz junto. Voltamos já. Os clientes
Compram no Império das Carnes porque sabem que qualidade e higiene são essenciais. O Império das Carnes tem a maior variedade de carnes nobres e cortes diferenciados que fazem a diferença no dia a dia, num prato sofisticado ou no churrasco no final de semana. O atendimento é personalizado e você leva o produto do jeitinho que precisa. Aí você ainda pode contar com estacionamento próprio. Seja mais um cliente satisfeito do Império das Carnes. Mega promoção Varejão da Construção. Vaso com caixa acoplada Selite R$ 199,90. Armário para banheiro com espelheira R$ 199,90. Forro de PVC R$ 9,95 metro quadrado. E mais, a maior variedade de pisos da região a partir de R$ 6,90. Entrega rápida e ainda facilidades no pagamento. Não perca tempo. Varejão da Construção. Preço bom. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. São Marcos Estofados, 900 metros quadrados de showroom com produtos sob medida para você. Diversos modelos de sofás, poltronas, além de racks, homes, armários e muito mais. Tudo que você procura para deixar a sua casa ainda mais bonita e aconchegante. E o melhor, com as facilidades de uma loja de fábrica. São Marcos Estofados, há 15 anos, levando mais conforto para a sua família. Estamos retornando, conversando com vocês hoje sobre a Ordem Demolei. E vamos ver o que os nossos caros telespectadores estão querendo saber dos nossos jovens aqui presentes. O Paulo Ducone faz a seguinte pergunta, fique à vontade, qualquer um de vocês pode responder. Pergunta se os ensinamentos de vocês Demolei é somente baseado nos ensinamentos humanos ou também baseado no livro da vida, segundo ele, a Bíblia, que é o livro de Deus. O que vocês podem responder? Nossos ensinamentos são puramente morais, mas você nota parte do ritual que tem a presença da Bíblia, assim. Não diretamente, mas indiretamente, sim. Como a gente disse, a gente prega a liberdade religiosa, então a gente tem que incentivar as pessoas a procurarem a fé, sua própria fé, independente de onde seja, mais que elas procurem assiduamente, mas é fundamentalmente moral os ensinamentos. Maria das Graças do Cordoeira está dizendo o seguinte, vocês não acham que falta para a nossa sociedade tão violenta mais Demoleis e que esse programa de educação de vocês, o mundo se tornaria melhor? É a Maria das Graças pregando que tenha mais Demoleis pelo mundo afora. Maria, eu posso falar para você o seguinte, você tem razão, se nós tivéssemos mais Demoleis, nós teríamos menos violência, mais educação. Não é porque eles, digamos, são seres de outro planeta, não. É porque trabalham em cima desses preceitos. De que todo jovem puder trabalhar, vai ser melhor. E a Ordem Demolei realmente trabalha para o jovem ser melhor. O João do Cordoeira está repetindo uma pergunta aqui, mas ele está dando um viés. Ele está querendo saber como se faz para entrar para a Ordem Demolei. Eles já disseram que o jovem, o adolescente é observado e se entenderem que ele se enquadra nos princípios da ordem, ele será convidado. Só que ele faz a seguinte pergunta, tem que ter algum grau de estudo? Não. O jovem tem que ter de 12 a 20 anos. Tem que estar estudando. Entendeu? A gente não... É fundamental que esteja estudando. É fundamental que esteja estudando. Está no momento de estudar, então tem que estar estudando. Entendeu? E que tenha de 12 a 20 anos. Isso. Pode entrar em contato com um de nós. Isso aí, quem tiver, por exemplo, imagina que um jovem, ou um pai, a mãe está assistindo o programa e acha que seria interessante para o filho pertencer à ordem, ou um jovem que eventualmente não tenha tido outra coisa melhor para fazer do que ficar em casa vendo televisão, né? Esteja interessado. Como é que eles fazem para procurar em Saúl? Isso, pode entrar em contato com a loja maçônica, no caso aqui a Industrialidade, que está no centro, em frente à rodoviária urbana.
Pode entrar no nosso site, que está entrando no ar agora, que é o demoleifriburgo.org. Ou então, se reconhecer um de nós, pode falar diretamente conosco. As portas vão estar sempre abertas para qualquer jovem que tenha esse tipo de princípio, que tenha vontade de querer se aprimorar pessoalmente. Não precisa de estudo, não precisa de grau de estudo, de ser ele é mais privilegiado ou não. Isso a gente não faz diferença. A gente busca quem quer aprender, quem quer se tornar melhor. O Marcelo falou que o Demolei tem que estar estudando. Sim, tem que estar estudando, tem que estar cursando alguma coisa. Mas vocês controlam, por exemplo, entre si, se o aluno vai bem, se vai mal? Como é que vocês fazem isso? Está estudando, mas não quer nada com a escola. Como é que vocês fazem? Geralmente a gente busca com o colégio, a parte pedagógica do colégio, as referências do aluno, se tem ele um bom comportamento, se tem ele respeito com os professores e com a instituição. A gente sempre busca esse tipo de informação. Mas mesmo entre vocês já é iniciado ou não? Sim. Por exemplo, vocês três aí, um toma conta do outro, fulano, você está indo mal na escola, hein? Sim. Quando chega a nossos ouvidos, é aquela questão do puxão de orelha quando necessário. Olha, irmão, você está com alguma dificuldade, você está precisando de alguma coisa, sempre tem isso. Bem, eu vou colocar um outro canal à disposição de qualquer pai, mãe, avó, tio, ou o próprio jovem que estiver assistindo. Se você estiver interessado, como disse o Saul, a loja maçônica Indústria de Caridade fica ali na Rua 7, só entrar ali por trás, ou ir nos dias de sessão da loja, que são as segundas-feiras, por volta de 7h30, vai encontrar sempre gente lá. O site também de vocês, com o Google aí é muito fácil, capítulo Ordem Demolei Nova Friburgo vai chegar lá. Mais olhando, Modesto, vai ter uma cerimônia pública de apresentação da ordem no dia 11 de maio. 11 de maio. Isso, a gente vai estar apresentando a ordem, o horário a gente vai determinar ainda, mas eu posso te passar e você passar no programa. Pode passar que eu falo. E no dia 13 de maio, a gente vai fazer uma cerimônia para o Dia das Mães na reunião da maçonaria, nós fomos convidados, vai ser às 8 horas da noite, vai ter a parte dos maçons e depois nós vamos ser convidados para fazer uma cerimônia para as mães. Que por sinal é uma bela cerimônia. Quem já assistiu sabe muito bem. A verdade é a seguinte, todo o ritual de vocês é exemplar, é bonito, é tocante. Quem nunca assistiu, vale a pena assistir. Eu falo que vocês dão de 10-0. Uma coisa, Modesto, que eu acho que é interessante ressaltar é que se fala da palavra ritual, muitas vezes fica na cabeça das pessoas, ritual pode ser uma coisa ruim. Não. O ritual é como se fosse uma receitinha de bolo que a gente segue dentro das nossas reuniões e que tem uma sabedoria muito grande embutida. Poderia chamar de regulamento, coisas desse tipo. Sim, exatamente. Convenção de condomínio. Exatamente. Então, estabelece as regras das sessões. Né? Nós seguimos isso porque existe uma sabedoria muito grande embutida que reflete muito no nosso comportamento, na nossa retidão, no nosso caráter. Até nas lições de tolerância que nós temos. Então, para que não fique essa palavra ritual como um sentido talvez pejorativo. Hernando Guenin, grande Hernando Guenin, não perca pela hora, nosso amigo da Rádio Friburgo, está dizendo o seguinte: parabenizo o Modesto pelo programa, pois em nome do filho dele, Alexander foi Demolei. O Alexander Guenin foi Demolei. E que o Brasil vai melhorar muito mais quando tiver milhões e milhões de Demolei. Tá vendo? O Hernando Guenin é mais um que prega que aumente o número de Demolei do Brasil afora. A Joana de Conselheiro Paulino pergunta: como é que é o relacionamento da ordem com a religião e com a sociedade em si? Palestra, vocês fazem palestra, ela está perguntando aqui. Como é que você pode dizer, Marcelo, desse relacionamento com a sociedade, por exemplo, com a religião? Como é que vocês lidam com isso? Eu não sei como é que ela está querendo dizer aí. Perante a sociedade, como é que vocês lidam, por exemplo? Eu não entendi muito bem a pergunta, entendeu aí? É o relacionamento da ordem Demolei com a sociedade em si. Como é que vocês fazem? Como é que é isso? É a relação boa, é comum? Não, sim, a relação é sempre boa, entendeu? Tanto é que a gente faz trabalhos filantrópicos, entendeu? E sempre fala o nome da ordem para as pessoas conhecerem, entendeu? As pessoas ficam admiradas, as outras ficam meio com o pé atrás, entendeu? Mas a maioria é uma relação muito boa com a sociedade, sim.
Ela está falando aqui, pelo jeito, sugerindo palestras. Não sei se vocês fazem, mas ela está sugerindo. Tem a cerimônia pública, se ela quiser participar. Sempre existem projetos que a gente trabalha de realmente ir em colégio, principalmente escola pública, e falar com o pessoal, explicar ao pessoal, até para conhecer novos futuros demolês, quem sabe. Aqui em Friburgo a gente ainda não fez isso, mas já está sendo trabalhado isso, da gente ir nos colégios públicos para fazer esse tipo de integração. Em relação à religião, não tem uma integração direta com a religião, mas, como já foi dito, né, é necessário que tenha, assim, cada indivíduo em seu particular uma assiduidade. Ou seja, ela tem um viés religioso sem ser religião. Exatamente. A Jane do PLC dá parabéns ao Modesto pelos aniversariantes da família e para os convidados, que vocês realizem o aprendizado deles e que vocês cresçam cada vez mais na Ordem Demolei. Parabéns para toda a equipe da Zoom. Jane, hoje eu estou sendo premiado com a presença do Elcinho, nosso amigo Elcinho, que está se recuperando aí do tempo que ele jogava bola, estourou o joelho, fez uma cirurgia, está voltando. Eu me sinto privilegiado em ter o Elcinho aqui comigo. Elcinho, obrigado. Tá? Feliz com o seu retorno. Já aproveito para agradecer lá em cima a minha esposa Lourdes, que está lá no telefone. E ao Pádua também, que está sempre aí tomando conta lá nas carrapetas, né, Pádua? Rússio de Carvalho, nosso grande amigo Rússio de Olaria. Estamos dando um abraço para os rapazes que estão fazendo parte do programa e também para o Modesto. Diz que a Adneia também manda um abraço para você. Um abração para você também, Adneia. Tudo de bom. Diz que você informa as pessoas falando devagar e pausadamente. E isso faz com que as pessoas entendam o que eu digo. E deixou o jornal na TV Zoom para você. Vou tentar apanhar o jornal, tá bom, Rússio? Obrigado, tá? A televisão ela tem a obrigação de tentar falar de jeito que o telespectador entenda em casa. Eu sou um telespectador daqueles exigentes. E quando eu não consigo entender o que estão falando, eu mudo, vou para outro lugar. Nosso amigo Pantera do PLC, sempre presente. Pantera é um amigo nosso, aquele que botou água aqui, seu copo já está vazio. Né? Ele não trabalha na TV, mas é um amigo da TV. E carinhosamente ele vem aqui toda sexta-feira ajudar a gente. Mas ele sempre faz uma pergunta, e normalmente a pergunta é sobre a saúde. Fala, você não vai perguntar sobre a saúde aos rapazes não, que eles não sabem disso não. Aí ele resolveu perguntar o seguinte, como é participar entre os veteranos? Então é uma boa pergunta, como é que vocês lidam com os sêniors, hein? Bom, os sêniors eles estão ali para auxiliar em dúvidas. Sempre que eu tenho uma dúvida, eu recorro ao André ou ao Naruê. Eles já têm uma vivência maior, cometeram erros, assim, têm uma experiência maior, para que a gente não cometa os mesmos erros, assim, passe pelos caminhos mais fáceis, né? Mas também é como o Marcelo disse, eles sabem e eles ajudam, mas tentam não interagir muito, ficar de longe, para que nós possamos trabalhar e fazer o trabalho agora. E quando ficarmos sêniores, a mesma coisa, nós vamos estar ali dando suporte, esclarecendo dúvidas, mas quem tiver ativo que deve trabalhar mais, tomar frente, né? Ele está dizendo o seguinte, meu tempo já está acabando, eu recebi sinal de 2 minutos, então nós temos que ser rápido. Ele vai fazer parte de uma entidade que presta serviço a pessoas que têm dificuldades físicas e mentais. E essa entidade precisa de ajuda. Ele quer saber se é possível, através de vocês, obter algum tipo de ajuda para essa entidade. Perfeitamente. Mão de obra é o que a gente mais oferece, né? E se a gente conversar direitinho, a gente pode estar ajudando nisso aí. Tá bom, Pantera? Depois você procura a ordem. Quer falar alguma coisa, Saul? Sim, qualquer parceria que vise uma ajuda à sociedade, uma ajuda filantrópica, a gente vai estar sempre de porta aberta, qualquer um que precise. Bem, estamos chegando ao final, já estamos chegando a uma hora de programa. Quero agradecer a essa seleta plateia que está me prestigiando hoje. Fiquei muito feliz em ver a mãe de um demolei aqui. Isso é muito importante, porque é sinal que a família compreende o serviço que a ordem presta. Então isso é legal ver isso. Tá? E a noiva que eu acho que está tomando conta de você. Eu acho que é outra coisa. Aos nossos sêniors também presentes. E ao irmão de vocês que ficou lá na plateia olhando hoje. É o caçula. É caçula? Ele é caçula, né? Não tá certo. Bem, Marcelo, quero agradecer a presença de vocês, deixar a telinha para sua rápida despedida. Só quero agradecer a oportunidade de estar divulgando nossa ordem, nosso trabalho, entendeu? Agradecer ao senhor pela oportunidade de estar aqui. Você é o senhor, né? Não precisa não. Mário, obrigado também por você ter vindo, por ter permitido que a gente conversasse sobre esse assunto com vocês.
Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre a ordem. É muito importante a gente estar difundindo isso aí, né? Aos jovens que se interessaram, peço que nos procurem. Como o Saul disse, as portas estão abertas. A gente pode conversar, trocar uma ideia melhor e mandar um beijo para a Cat, que ela pediu um beijo, Cat. Só isso, boa noite. Obrigado, Modesto. Você não manda esse beijo, eu não sei não. Não vai pra mamãe, não? Então um beijo pra mamãe também. Tá certo. Saul, obrigado por ter vindo. Eu que te agradeço, Modesto, pelo carinho, pela recepção aqui e também por estar mostrando o que é a Ordem Demolei, que muita gente não conhece, o que é uma pena, mas por estar abrindo essa porta, essa possibilidade pra gente. Boa noite. Tá certo. Então, agradecendo a você que está em casa, que é razão na hora do programa, estamos chegando ao nosso final, já estourou 1 minuto. E como sempre, eu vou deixar um pensamento para vocês. Esse é um provérbio chinês, mas eu acho que tem muito a ver com a Ordem Demolei, que trabalha também a educação. Esse pensamento diz o seguinte: os professores abrem a porta, mas você precisa entrar sozinho. Os professores abrem a porta, mas você precisa entrar sozinho. Significa o quê? Que o professor é fundamental. Não é possível fazer educação sem um professor. Mas não adianta o professor se empenhar se você não quiser entrar nessa porta chamada educação. Uma boa noite a todos vocês. TV Zoom, o melhor canal de Nova Friburgo.